Vamos lá, irmãos. O cordeiro e os seus remidos, graça e paz, tá? Antes de mais nada, tá? Eu sempre tenho que agradecer e saudar a voz, né? Os irmãos aí, né? Porque eu não posso sentar no vídeo assim, não. Que coisa é essa, né? Vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal e tocar o sininho, tá? E se gostar do tema e concordar, compartilhe e dê o joinha aí, dê um like aí pra nós, tá? Pra ajudar nós aí no canal, tá bom? Então vamos lá. O cordeiro e os seus gemidos no monte de Sião, tá? A besta que surgiu da... Aqui, ó. A besta que surge da terra agora. E vi surgir e vi surgir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de cordeiro, e falava como o dragão, e, e exerce todo o poder da primeira besta, e na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curado. Ó, aqui já dá vazão para que seja o anticristo mesmo que tenha sofrido um atentado de morte, né? E tenha ressurgido, pelo texto que está aqui, né? Mas eu acho que foi, mesmo assim, ainda acho que foi o Império Romano. Por quê? Porque ele vai surgir lá no final dos tempos, diz no texto que vai surgir, esse outro império vai ressurgir, né? E a cabeça é o anticristo, entendeu? Então, eu não acho que seja uma pessoa que tenha sido ferida de morte, ou esse líder. Eu acho que é o surgimento, que é a grande Babilônia, que é a grande cidade, que lembra da grande Babilônia, que lá atrás, que ela surge. Então hoje nós estamos aí, ó, tá aí a grande Babilônia. Então, e a cabeça é o anticristo. Mas pode ser que ele seja mesmo a pessoa dele ferida de morte e ressuscite para imitar Jesus. Na novela de Apocalipse fala isso, né? Que ele mesmo vai ser ferido de morte. Eu não penso assim, mas pode ser também, né? Tá? A minha interpretação é diferente um pouco, mas pode ser sim, tá? Que ele seja ferido de morte. Tá? Quando a ferida mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Olha aí, ó. Tô falando, as pessoas que são ávidas para ver sinais, maravilha nas igrejas aí, ó. O anticristo agindo já com engano lá, né? E quando fala de fogo, não necessariamente vai ser que ele vai fazer descer fogo do céu, tá? Pode ser que seja, mas eu não creio que é isso. Eu acho que é uma maneira figurativa de falar que ele faz sinais, que ele faz prodígio para enganar as nações, enganar as religiões, enganar as pessoas que frequentam, que estão na sociedade, enganar os habitantes da terra, enganar alguns servos de Deus aí que estão de olhos fechados, né? Então, com sinais, com maravilha, né? Aqui, ó. Faz até descer fogo do céu, né? A terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e viverá de novo. E foi-lhe concedido disse que disse espírito fosse concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Olha aí, ó, a imagem da besta falasse, tá vendo? E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Entendeu? Olha, ó. Então quer dizer, fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, quem se recusar já sabe, né? Não quero apavorar ninguém, não. Mas tô falando que o texto está dizendo, tá aqui, vai lá conferir lá. E não é coisa
conto da carrocinha não, é Bíblia Sagrada, tá? É a verdade da palavra de Deus. Deus não brinca, irmãos. Deus não brinca, mas quem não crê, paciência, né? A pessoa tem todo o direito de não crer. Aí é cada um. Eu faço a minha parte. Então vamos lá. Faz que foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e que fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos pequenos e grandes, pequenos e grandes, seja posto um sinal na sua mão direita. Olha aí. Eu estou inventando, né? Quando eu falo, você sabe que o termo está aqui. Então, se você falar que não crê na Bíblia, como palavra de Deus, é melhor não crer nela toda. Porque se você crê em uma parte e não crê na outra, você tem que crer em toda a Escritura. Se você é cristão verdadeiro, tem que crer em tudo. Né? Aí, tá aqui. Aqui, ó. Ricos e pobres, servos e livres, seja feito que ponha uma marca na mão direita ou na testa, em sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aquele que há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. É um número de homem. E o seu número é 666. Tá vendo? Então o que tá falando no texto aqui, né? Tá falando no texto aqui, irmãos, que pequenos e grandes, ricos e pobres, servos e livres, seja lhe posto uma marca na mão direita ou na testa. Tá aqui no texto. Não sou eu que estou criando, veja aí na sua Bíblia. Agora, a interpretação cabe a cada um. A minha interpretação eu fiz. Eu disse que é tanto espiritual essa marca, tá? Porque, vamos supor que você não aceite e não adora a imagem da besta nem a marca da besta. O que vai acontecer? Aí você não adora nem a imagem nem a marca. Você consegue não ter ela e foge. Mas você vive em pecado e não se converte, você vai pro lago de fogo do mesmo jeito. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então eu creio que ela é espiritual, né? Porque você não se converte a Cristo verdadeiramente. Então você não se converte. A palavra aqui da Bíblia fala que quem os incrédulos vai ser lançado junto com a besta, com o falso profeta e com Satanás. Depois deles três vai os incrédulos. Entendeu? E então aqui o texto está dizendo. Aí que tem um sinal. Que sinal é esse? Ele está falando de sinal. João não tinha entendimento quando ele falou dessas coisas. João não tinha entendimento quando ele falou dessas coisas, né, irmão? Então ele não sabia que tipo de sinal. Ele só relatou o que Cristo estava falando para ele. Então, aí o que acontece, irmãos? Sinal. O que lembra sinal? Da onde vem sinal? Satélite, certo? Como a gente tem TV a cabo, rede de celular móvel, como? Através do sinal, não é? Por isso que eu falo. Aí todo mundo se assusta. Não é para assustar, é para eu tô abrindo seus olhos para você entender o texto. Todo o sistema já está montado. Então a tecnologia, o sinal vem o sistema que está sendo montado. Não é que o sinal da besta é esse, tá? O sinal da besta, a tecnologia, a inteligência artificial por meio dos seus aparelhos celular. Com que você paga suas contas? Com o celular, com o QR Code. Você vai lá, aponta lá e com qual mão? Mão direita. Tá vendo? Mas só que não é ainda. É o que eu falo, isso está por fora. Deus está permitindo a gente usar por enquanto. Deus está usando a própria arma do Satanás contra ele, para a gente pregar a palavra. Só que lá, quando começar essas coisas todas aí, a gente vai ter que abrir mão disso aí. Então, hoje nós estamos por fora. Quando vier o tal do chip, que muitos duvidam, né, que fala que não tem nada a ver, ser posto dentro de você, aí sim, aí já era. Aí vocês perderam a salvação. Entendeu? Não perderam, porque quem aceitar isso daí nunca teve. Porque o verdadeiro servo de Cristo não vai aceitar. Ele não vai aceitar, Deus não vai permitir. Porque Deus vai tá mostrando já pra gente. Entendeu? Então quem aceitar é porque não crê mesmo na palavra da verdade. Tá aqui. Então esses que não crê na palavra da verdade vão aceitar. Porque vai ter muitas vantagens, irmão.
para aceitar isso aí. Você não vai ser sequestrado, porque vão te rastrear. Você não vai, né? Já rastreia pelo celular, então vai rastrear. E outra, se você tiver por fora, você pode jogar o celular fora. Nesse tempo aí ninguém te rastreia. Você foge e some. Agora, se você tiver dentro de você, como é que eles vão te achar? Entendeu? O governo vai te achar. Então, o que que acontece? No tempo da perseguição, a gente vai ter que se libertar, igual foi com Ló, lá no tempo de Sodoma e Gomorra. A Ló queria levar as coisas. Aí os anjos falaram, não, Ló, larga tudo aí, não vai destruir essa cidade, cara. Você quer ficar aí porque Ló era o crente carnal. Abraão era uma figura do crente espiritual. Isso eu já expliquei para vocês no outro vídeo. Então, Ló estava fincado nesse mundo, nas coisas material. Lembra que acho que, eu não sei se eu apaguei, mas vou citar isso aqui agora para vocês, tá? Chega de figura, né? Já falei muita figura. Então, vou guardar a Bíblia aqui. Então, o que acontece, irmãos? Dando essa explicação da figura, tá? Falei de muitas figuras aqui. Se tiver algumas que eu não citei que vocês quiserem saber, vocês enviam para mim aí, né? Embaixo tem a área de comentário aí, se vocês quiserem comentar, tirar dúvida, ou diretamente no meu WhatsApp, tá? Que foi que nem me fizeram aí, um irmão lançou uma opinião, perguntou para mim e eu em algum vídeo aqui eu já falei a explicação, né? E falei para ele pessoalmente, né? Ele perguntou sobre o anticristo, um candidato aí que tinha. Eu falei, não dá para bater o martelo, né? Que tem muitos candidatos e até a assinatura do acordo de paz não dá para falar nada. Só vai saber que é o dito cujo quando assinar o acordo de paz. Então, para finalizar, que eu estava falando de Ló, né? O que acontece? Lembra que eu falei de um filósofo lá no tempo de Jesus que era grego, e o grego também não se dava muito com os judeus, né? Mas ele veio para aprender de Jesus, porque ele era muito sábio, esse filósofo. Aí você vê que a filosofia humana não tem nada a ver. Filosofia veio da onde? Veio da Grécia, tá? Esse daí de Sócrates, de Alexandre o Grande, né? Que na Bíblia fala de Alexandre o Grande, né? Então veio daí, partiu daí, os grandes filósofos. Então esse filósofo, ele era muito sábio, então, só que ele queria ter mais sabedoria e ele ouviu falar de Jesus. Então ele foi lá conhecer Jesus para colher aquela sabedoria. E aí ele conversou primeiro com Nicodemos. Aí Nicodemos falou que tinha falado com Jesus, e Jesus tinha dito assim, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu, falou assim, eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí não tem como isso, né? Aí o Senhor pegou e respondeu, falou, você não pode ver o reino dos céus se você não nascer de novo. E você tem que nascer da água, né, e do Espírito. A água ali simboliza a palavra, porque na conversa de Cristo com a mulher samaritana, ele fala, ele vai pedir um punhado de água para a mulher dá-me de beber, né? E a mulher estava tirando água do poço. Aí ela falou, vós que sois judeus, pede para mim, mulher samaritana, de beber, sendo que os judeus não se dão com o samaritano, mas ele é Deus, ele se dá com todo mundo. Quem não se dava era o povo lá, né, que tinha a rixa. Então, aí ele falou assim, se pedir-me de beber, eu te darei água da fonte da vida, que dá um salto para a vida eterna. E isso é a palavra, entendeu? Por isso que em Efésios, vocês vão lá na carta de Efésios, né, de Paulo aos Efésios, está escrito assim, como que nascido da água, né? Da água da palavra. Depois de ouvir o evangelho da sua salvação, tendo nele crido, fosse selado. Aí ele cumprimenta lá na frente, né? Porque fosse remido e lavado pela água, purificado pela lavagem da água da palavra, não é água de batismo, tá? O batismo é só você dá um testemunho perante as testemunhas que você é cristão, que você se converteu, que você nasceu de novo e que você tem uma nova vida em Cristo. Entendeu? Só para testificar perante as pessoas. Mas ela não tem poder de te converter, não. Quem te converte é a palavra, é o poder da palavra de Deus. Então, por isso que Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, nascer da água, da palavra e do Espírito Santo. Entendeu? Aí ele pode ver o reino dos céus.
E aí o filósofo falou isso lá para os sacerdotes religiosos e queriam, quase queriam agredir o filósofo, né? Porque o filósofo falou assim, a gente tem que se desprender da matéria, do que é material, para se ligar com o espiritual. Não é que Deus falou lá em Gênesis, né, irmãos? Que quando ele criou a matéria, ele viu que era bom. Então, não é que a matéria é ruim para nós aqui hoje. Quer dizer que a gente não pode se prender a ela. Ou seja, sabe essas pessoas aí como se fala? Se prende a bens materiais, que se prende a dinheiro, que Jesus falou, não dá para servir a dois senhores, você não pode servir ao dinheiro e servir a Deus. Ou você serve um ou serve o outro. Você não pode servir o mundo e servir a Deus. Ou você serve um ou serve o outro. Entendeu? Mas nós estamos no mundo, nós precisamos de dinheiro. Entendeu? Mas quando você põe seu coração e é avarento por dinheiro, quanto mais você tem, mais você quer, aí o dinheiro vira seu Deus. Por isso que lá em Timóteo, Paulo fala que o amor é o dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos se ultrapassaram a si mesmo com muitas dores. Por quê? Porque eles sofreram por causa dessa cobiça. Porque eles achavam que a felicidade está no dinheiro, está nas riquezas. E se ferraram, porque às vezes tem muitos aí que entram em depressão rico e se matam porque aí que se acabam nas drogas e tem dinheiro. Tem mulher, um monte, várias mulheres, e daí? E vive com a cara fechada. Você olha para a cara do cidadão e não tem felicidade. E nós que é pobre, mora em barraco, tem felicidade. Por que será, hein? Então, dinheiro traz felicidade? Traz conforto, traz uma situação confortável de vida. Mas não dá felicidade. A felicidade plena vem de dentro para fora. Vem de um estado de espírito, vem do próprio Deus. Entendeu? Para quem crê, né? Porque para quem não crê, não é assim. Então, eu tô falando dos cristãos, tá? Fique bem claro, para aí, pode não ficar falando bobagem. Então, é isso que o filósofo quis dizer, desprenda da matéria. E Ló estava preso na matéria. Ló queria levar as coisas. Você veio nu para esse mundo, você volta nu. Ló, deixa isso daí aí, entendeu? E assim vai ser no final dos tempos. Aquele que tiver fincado com o pé na terra, na matéria, e não quiser se desprender, tiver agarrado com as coisas desse mundo, vai ficar aí para grande tribulação, vai ficar aí para peleja. Aí pode ser que se converta, pode ser que não, pode ser que vá para o fogo eterno. Isso não sou eu que digo, tá? Eu não tenho poder de condenar ninguém para o fogo eterno. Deus que me livre e guarde. Eu estou falando do que está na Bíblia. Jesus falou: quem crê naquele que me viu e crê nas minhas palavras, tem. Ele falou: tem agora, começa agora, a vida eterna. Mesmo que morra, viverá, porque ele vai ressuscitar o que morrer. E na vinda dele, se alguém estiver vivo, em 2 Tessalonicenses, Paulo fala: nem todos morrerão ou dormirão. Ele fala dormir, né? Porque quando ele se refere dos santos, que é os cristãos, ele fala dormir. Quando ele se refere dos incrédulos, ele fala morrer. Entendeu? Então tem essa diferença de linguagem, tá? Então, aí lá em Tessalonicenses ele fala: nem todos dormirão, mas muitos serão transformados em corpos gloriosos, sem pecados. E os outros que morreram ressuscitarão para a glória. E os incrédulos ressuscitarão para a perdição eterna, para o lago de fogo eterno. Entendeu? Então ele fala: quem não crê já está condenado, a não ser que a pessoa até o dia do juízo se converta, aí já está salvo. Mas quem não crê, o próprio Jesus fala, tá em João, vai lá ver na sua Bíblia se eu estou mentindo. Se você diz que crê em Deus e você não crê na palavra, estranho, né? Estranho isso aí. Que Deus que estão crendo? Porque quem crê em Deus, a própria Bíblia fala, a fé vem de ouvir e ouvir pelo ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, se você não quer que a Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos, aí você tem que revisar sua fé. Que alguma coisa errada tem. Você está crendo num outro Deus aí, né? Desculpa falar, mesmo que vocês falam que eu julgo a fé de vocês, não estou julgando. Eu estou só orientando a fé bíblica, né? Agora, por isso que eu sempre, quando vou conversar com as pessoas, eu pergunto primeiro: vocês crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque se a pessoa fala não crê, então eu falo, acabou a conversa. Porque não adianta debater. Elas não creem, eu vou debater o quê com a pessoa? Não vai adiantar. Tudo que eu falar, ela vai igual eu conversei com o ateu lá no meu trabalho.
Aí ele fala que ele estuda a Bíblia, ele estuda, mas a palavra da verdade não entrou na alma dele, no coração. Aí ele estuda para desconstruir a Bíblia. Ele fala que não acredita, que como que Deus vai levar um homem arrebatado na carruagem de fogo. É o que eu acabei de falar. Tem coisa que é figurativa, tem coisa que é literal. Você tem que saber interpretar. E para saber interpretar, você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que entregar a vida para Jesus. Quem não entrega não vai entender. Vai falar que o cristão é louco, né? Porque lá em 2 Coríntios, não, 1 Coríntios, Paulo fala exatamente isso. Vai lá em 1 Coríntios, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parece loucura. Mas o que é espiritual compreende tudo, e ele de ninguém é compreendido ou discernido. Discernir é compreensão, tá? Então, o homem espiritual, se a gente fala coisa para o homem natural, ele não compreende. Jesus falou para Nicodemos, se eu falo das coisas terrenas, não credes. Como que vai credes nas celestiais? Então, o sobrenatural, ele existe, né? Mas as pessoas não crêem, né? Então, o sobrenatural não tem a ver com o terreno. Ele influencia no terreno, ele influencia aqui. Tanto para o lado do mal como para o lado do bem. Como os anjos caídos influenciam aqui, como os anjos de Deus também. Tem uma guerra espiritual acontecendo agora. Nós estamos conversando aqui, ó, nesse papo saudável, gostoso, né? Aprendendo da palavra, mas nesse instante aqui está tendo guerra espiritual. Entendeu, irmãos? Então, na verdade é isso. É isso que eu tinha para passar para vocês, né? De figuras, foi divisão de uns 3 ou 4 vídeos aí, porque é longo, né? Mas aí eu vou enviar aos poucos, vocês veem aos poucos, porque não dá para vocês ver tudo de uma vez, vocês não vão aguentar. É longo, né? Mas é isso aí, ó, tá explicado as figuras. Se teve alguma figura que eu não consegui explicar para vocês o significado, vocês enviam aí para mim e perguntam. Se eu souber, porque nem tudo eu sei, tá? Tô aprendendo também. Então eu vou dividindo com vocês o que eu já aprendi ou o que eu estou aprendendo. Agora tem coisas que eu ainda não sei. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou falar, ó, isso aí tem que estudar mais um pouquinho, né? Não tô muito a par não, né? Aí quando eu estudar mais um pouco, eu venho e revelo a vocês. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Esse foi o vídeo sobre as figuras. Agora eu vou fazer um vídeo sobre mundo sobrenatural e espiritual, tá? E aí eu vou enviando para vocês aos poucos, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, tá? De deixar o like. Like é só se concordar com o assunto, tá? Eu não quero ganhar nada com isso não, então se vocês não der like, eu vou saber que vocês não concordou. E se vocês não concordar e quiser ter seu comentário, eu não vou ficar bravo com ninguém. Nem eu sei debater saudavelmente, sei entender. Mesmo que eu não concorde, eu vou respeitar vocês, vou amar vocês do mesmo jeito. Sempre falo isso, né, nos meus vídeos. Então, fica à vontade. Quiser perguntar, tirar dúvidas também, tá? Eu não sou mais sábio que ninguém, mais inteligente que ninguém. O que eu falo é da parte da palavra de Deus, tá? É por mover do Espírito Santo. Não é minha ideia, não é meu achismo, não é o que eu acho, não é o que... Deus não está interessado com o que eu acho não, irmãos. Ele quer que eu pregue o que está de acordo com a palavra dele por meio do Espírito Santo. E é isso que eu faço. Aí vocês confiram na sua Bíblia aí, se está de acordo ou não. Se o que eu falo está ou não é de acordo. Vocês têm que conferir. Se não conferir, por isso que eu falo, vocês escutam esses profetas falsos aí, vocês não vão conferir, vocês são enganados. Entendeu? Então, preste atenção no que vocês dão ouvido e para quem dão ouvidos. Tá bom, irmãos? Você ouviu em Apocalipse, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vocês estão ouvindo? Vocês têm ouvido? Vocês estão com o ouvido aberto? Com o coração aberto para ouvir a palavra da verdade? Se tiver, bem. Se não tiver, vocês não vão gostar mesmo de ouvir. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amo todos vocês de coração. Até o próximo vídeo.